Unido, a gente resolveu fazer um balanço, né? Uma avaliação das coisas que a gente fez esse ano já e os próximos passos. Tem um monte de assuntos em que a educação e a inovação se cruzam. A gente está discutindo o chat GPT, inteligência artificial, lei de fake news, e tudo se relaciona com educação e com inovação. Então, todo dia tem um debate novo rolando, a gente daqui a pouquinho vai conversar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente tem um convidado, daqui a pouquinho a Maria vai apresentar ele para a gente. E bem-vindo aí a todos, passo a palavra para o Caio. Pessoal, bom dia. É muito bom estar aqui, a nossa primeira reunião presencial. Ó. Demorou, mas saiu. E como o Paulo falou, né, a tecnologia está uma discussão grande, né? Semana passada teve o Web Summit aqui no Rio, foi um evento sensacional. Eu acompanhei, eu não pude participar diretamente, mas eu acompanhei as notícias, acompanhei alguns temas relevantes aí que o pessoal estava discutindo, e foi um evento simplesmente maravilhoso, né? A quantidade de gente, tudo bem, Renato? A quantidade de gente que participou, os palestrantes, o nível altíssimo, né, do evento, e, logicamente, o Rio voltando ao patamar dos grandes eventos globais, né, tá certo? Então, realmente foi muito bom a gente ver isso, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, a Irine não pôde participar, além de ela teve que viajar, mas eu acho que a Maria trouxe uma pessoa à altura para fazer uma apresentação para a gente, tá certo? Depois, Maria, se você puder vir aqui para apresentá-lo. O Felipe. O Felipe. Isso. Isso. Bora. Da República. Tá certo. Não, legal. Gustavo, obrigado. Eu vou pedir para o Felipe fazer a tua introdução para que a gente comece aí, tá bom? Bom dia a todos. Introdução breve. Obrigado, Caio. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Gustavo é sócio da Pinel, é uma empresa de eventos. Ele vai falar para a gente um pouco de tendência de mercado. Acho que já vai passar a palavra para ele ou a gente já vai. Não sei qual é a ordem dos trabalhos, presidente. Presidente, co-presidente. Então, acho que o Gustavo já pode iniciar aqui. Deixa eu passar o microfone. Bom dia, pessoal. Bom, vou compartilhando, fico feliz porque o tema da minha palestra, digamos assim, é um pouco de experiência, então tem a ver com inovação, com educação. Vou falar um pouco disso tudo que vocês acabaram de falar, de chat GPT, de inteligência artificial, e um pouquinho do que aconteceu nesse início de ano, que foi um turbilhão de novidades para todo mundo, né? Eu tive fazendo um preâmbulo aí da minha apresentação, eu tive na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, lá em Nova York, e aí estou trazendo para vocês um pouquinho desse mundo do que foi falado lá, e foi um pouco, acompanhei, não estive presente também, eu estava em Washington, em outra feira nos Estados Unidos, mas foi um pouco do que foi falado também no Web Summit, aqui no Rio. Também fico feliz que o Rio está voltando a ser esse grande palco de eventos, não só por ter uma agência de evento, então, obviamente, para mim é muito bom que a gente esteja aí. Foi. Bom, eu não sou palestrante, então não tenho esse costume, mas tenho o costume de apresentar projetos. Eu sou curioso de tecnologia, de mercado, de inovação. Sou da República, sou niteroense, sou flamenguista. E, antes de tudo, eu sou pai da Maria Júlia e do Bernardo, que são meus dois tesouros recentes, meus presentes de pandemia, que eu brinco. A Maria Júlia vai fazer 3 anos agora, então veio junto com a pandemia. Sou diretor de criação e planejamento da Pinel. Nós somos uma agência de soluções em marketing. Também sou sócio da Ponto Arquitetura e Criativa, que é um escritório de arquitetura voltado para PDV. Founder da Labs Media. A Labs Media surgiu desse mundo entre a arquitetura e a agência de evento, que a gente viu que tinha muita inovação, muita tecnologia que não faz parte de arquitetura nem de evento, e a gente abriu esse braço para abraçar os nossos clientes que demandavam das duas pontas. E da PGM Holding, que é uma holding familiar, que a gente tem investimento em outras coisas.
Também sou jurado da Impro, que é uma associação de live marketing, então a gente faz essa parte de avaliar prêmios no final do ano. Um pouquinho da Pinel, a gente tem 14 anos de mercado, a gente fica aqui do lado. Quando a gente fala que a gente é uma agência de solução, é porque a gente começou a atender mercado imobiliário. E aí mercado imobiliário é aquela coisa de hoje para ontem e pedindo muitas demandas. Então a gente falou, cara, a gente deixa de ser só evento para a gente atuar como um todo, como fazendo a parte de comunicação, rede social, marca, ação, tudo. E a gente, nesses 14 anos, já entregamos mais de 5.500 soluções em todo o Brasil. A gente tem sede hoje aqui do Rio, aqui do lado do Ouvidor, e também em São Paulo, que a gente fica nessa ponte aérea aí. E um pouco do que eu vou falar, porque o desafio nosso não é a gente prever o futuro. A gente tem que saber identificar para onde o mundo está indo, para a gente poder co-criar com ele. Não é nem criar sozinho e nem... a gente tem que criar junto. Como o mundo está andando, evoluindo, a gente tem que seguir junto com ele. E por isso que o que era a tendência, às vezes, até apenas para o mercado imobiliário, hoje ela é tendência para todo mundo. É uma tendência para todos os mercados. Aí, quando a gente fala de educação, inovação, o que acontece, vamos pensar o ChatGPT, pode ser só para o mercado. Não, hoje é para todo mundo, está envolvido na educação, na inovação, na tecnologia, está em tudo. E aí, quando a gente fala muito isso lá na agência, que organizar um evento, uma experiência, ela não é só pensar, vou alugar uma cadeira para botar ali porque o comitê vai se reunir. Não, a gente tem que saber quem vai sentar nessa cadeira, qual o tamanho, qual o tamanho da mesa, do espaço, para não ficar ninguém apertado, ficar todo mundo confortável, porque a experiência é o que a gente quer entregar para todo mundo, não só, fica todo mundo sentado ali porque uma cadeira é uma cadeira. Não, a gente quer uma cadeira confortável, que todo mundo saia dali com esse senso do que aconteceu e do resultado que está sendo falado aqui. Então, uma cadeira mais confortável, obviamente, um resultado mais, uma experiência melhor para todo mundo. E aí ainda tem esse estudo que diz que 77% dos consumidores, e aí quando a gente traz isso para o mercado, eles pagam mais por uma experiência melhor. Eles não... Todo mundo acha que aqui prefere comprar um carro onde é bem atendido do que numa concessionária que você é mal atendido. Então, a parte da experiência é relevante nesse ponto. E aí, por que um cara de evento voltado para o mercado imobiliário no Brasil vai fazer o quê na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo? É justamente que o varejo é a principal, onde a gente está todo dia. Eu acho que acredito que todo mundo aqui passa na frente de uma loja e é impactado pelo varejo todo dia. Passa na frente da Americana, que seja aqui do lado, passa no shopping. Então, a gente é impactado por esse mercado, por essas tecnologias e inovações todos os dias. Então, um pouquinho da NRF desse ano, foram 40 mil pessoas, foi o maior ano da feira que teve. A delegação brasileira, não sei se alguém teve a oportunidade de ir, mas foi a segunda maior, só perdemos para os americanos. Foram mais de 350 expositores, e 350 palestrantes e mais de 1.000 expositores. E o foco central deles esse ano foi Back to Basics, que é simplesmente fazer o básico bem feito. A gente veio de uma pandemia, estava saindo, esse ano a gente está saindo já da pandemia, graças a Deus a OMS falou esses dias que finalmente encerra a pandemia, né? Mas que a gente veio numa evolução tecnológica de um avanço dos últimos 10 anos, algo assombroso. A gente viu no ano passado todo mundo falando de metaverso, vamos pensar metaverso, evoluir. Uma reunião que hoje a gente está gravando aqui, transmitindo antigamente, como vocês falaram, foi a primeira do ano de vocês presencial, e antigamente a gente não tinha isso, era só presencial, a gente não tinha essa opção do online, né? Então esse mundo com a pandemia evoluiu muito, e o que eles quiseram trazer para todo mundo é fazer o básico bem feito. Você pode ter online? Pode, mas tem que ser bem feito, não adianta você evoluir para dar um passo além do que você quer, para você não conseguir entregar aquilo da melhor forma. Então, vamos pensar em fazer o básico bem feito. Então, um dos temas mais abordados desse ano lá, em janeiro, era a inteligência artificial, olhar atento ao cliente, ter sempre o cliente no centro, o pé no chão, e presença de muita marca de luxo. E a marca de luxo é onde eu vou mais falar um pouquinho, porque elas entregam as melhores histórias, e as melhores histórias se transformam nas melhores experiências. Não é ninguém aqui, ninguém precisa comprar uma bolsa da Louis Vuitton de 80 mil reais porque falou, cara, eu gosto, eu vou ali comprar. Você vai comprar porque você quer ter uma experiência boa, uma qualidade boa, tem tudo uma história, um storytelling que é contado pela bolsa da Louis Vuitton, que todo mundo quer ter aquele status, aquela qualidade, e ninguém chega na loja,
pelo menos eu não conheço alguém que chegou e falou, cara, faz essa bolsa de 80 por 50 mil, você também não pechincha uma bolsa da Louis Vuitton, quem tem vai lá e paga o valor que ela é e pronto, e está feliz com aquilo. Né? Fica a dica. E passando um pouquinho do cenário que a gente vive hoje, a gente vive na era da policrise, né? Então a gente teve Covid, guerra, crise de abastecimento, inflação, principalmente nos Estados Unidos, que nunca teve, recessão, falta de mão de obra, polarização política. A gente estava vivendo num mundo que antigamente a gente tinha uma crise aqui, uma ali. Agora não, agora é crise do momento todo. E isso para os americanos é uma coisa que nunca aconteceu. Para a gente aqui no Brasil é uma coisa normal, né? A gente está todo dia, dia a dia, é crise, sempre dólar subindo, a inflação subindo, no histórico que a gente tem de mercado, de política, de tudo, então para a gente fica um mundo mais tranquilo, né? Uma era mais normal para a gente. E aí não existe um momento favorável, porque a velocidade é a palavra de ordem. E aí quando a gente lembra dessa foto aqui, quando a gente fala de tecnologia, de inovação, essa foto foi em 2007, só tem 16 anos. Se a gente for lembrar, há 20 anos atrás, como que a gente falava basicamente com as pessoas, hoje o mundo está todo mundo, eu estou vendo vocês tirando foto, antigamente era aquela máquina gigante, que nem a máquina digital era, eu acho, há 20 anos atrás. Hoje todo mundo está na palma da mão, está com e-mail, celular, telefone, foto, posta na rede social. Então a gente passou uma evolução muito grande. Então hoje o nosso maior desafio, tanto para quando a gente fala de educação, para inovação, é ser veloz e flexível. A gente tem que botar isso num novo mindset que a gente tem que ter, que é reaprender o tempo todo. A gente faz essa brincadeira de cada dia novo que passa é uma inovação que chega e é uma coisa que a gente tem que falar. É uma coisa nova, é um chat GPT que surge mudando o mundo todo, que todo mundo agora, é um Google que entra, é uma planilha de Excel que antigamente a gente fazia tudo na mão, que hoje em dia é muito mais fácil fazer cálculo do que antigamente, e a gente tem que aprender. E aí o mundo com tanta evolução, mas o mundo vem crescendo. E a Índia hoje está passando a China no número de pessoas. A gente está chegando a 8 bilhões de pessoas no mundo. E qual o limite desse nosso mundo? A gente tem que pensar isso também, porque isso acarreta trazer falta de insumos, mais problemas no mundo como um todo, mais pobreza, mais saúde, mais fome, mais tudo, e a gente tem que trabalhar para evitar isso. Além de que 1 em cada 5 pessoas no mundo, em breve, vai ser da Índia, vai ser indiano. Então a gente tem que pensar isso também, como tratar com essas novas pessoas que vão estar espalhadas por aí, nesse mundo todo que a gente vive. Um dos temas mais fortes falados lá é a sustentabilidade. Como trazer a sustentabilidade para dentro do nosso negócio, para dentro da nossa experiência. Agora, esse ano passado, eles já falaram muito de sustentabilidade, mas esse ano veio mais forte, porque o resultado dos estudos estão fazendo que o nosso mundo vai ficar 2 graus mais quente se a gente não reduzir 4 vezes mais do que a gente está reduzindo. Então, isso traz aquecimento global, traz problemas, e é uma coisa que a gente tem que pensar. E aí, quando a gente traz a parte da sustentabilidade para o negócio, 51% dos consumidores dizem que a sustentabilidade hoje é mais importante do que há um ano atrás. Eles também pagam mais por produtos sustentáveis. Então, quem tem produto sustentável hoje consegue cobrar um valor agregado maior do que só um produto qualquer. Porém, a gente tem um problema nisso, porque muitas das empresas não conseguem traduzir o que aquela empresa está fazendo para ser sustentável. Então, hoje a gente tem essa guerra também de cobrar mais, falar que é sustentável, mas também provar que a gente é sustentável, assim como fez a Patagônia, que declarou 99% do seu lucro, ela vai doar para o meio ambiente. Hoje o consumidor, por conta dessa questão toda, ele é quem mais sabe do nosso negócio. Hoje o nosso negócio está na internet, está em todos os lugares, então todo mundo sabe. Você chega para comprar alguma coisa, é mais fácil o cliente saber do que o vendedor explicar. Você chega para comprar um carro, vou pegar o exemplo do carro, você vai chegar, você já sabe qual carro que você quer, qual o motor dele, tudo. Até o cara te vender um carro, você fala, cara, eu já sei tudo, agora só me fala qual o preço, basicamente, para você sair dali com o seu carro novo. E aí, falando um pouco de comunidade, experiência, retail. Deixa eu beber só uma água aqui.
Retail, por definição, é a arte de contar ou relatar a história em detalhe. E para que essa história gere uma comoção, uma emoção, é preciso que a gente se conecte com a comunidade que a gente está inserido. E nesse ponto vem essa foto. Eu acho que não sei se quem vai lembrar, que foi postada pela Louis Vuitton antes da Copa do Mundo, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo jogando xadrez. A história dessa foto, eles não posaram juntos, eles posaram separados, só que em 48 horas ela teve mais de 63 milhões de likes, foi a foto mais curtida da história das redes sociais. E por quê? Uma frase do Cristiano Ronaldo que eles botaram como marcando a campanha. A Vitória viaja numa Louis Vuitton. Então é aquela coisa de contar a história. E a Vitória viaja numa Louis Vuitton é porque a taça da Copa do Mundo, ela viaja numa Louis Vuitton. Ela é transportada numa maleta da Louis Vuitton. Então, basicamente, eles estão jogando xadrez, porque é aquela disputa de quem é o melhor do mundo, a máquina ou o homem, jogando em cima da mala para saber quem vai pegar a taça. Essa foto é bem emblemática nesse ponto de contar a história. E aí, quando a gente está bem contando história, a gente tem que falar que a gente, nesse momento de envolver o ser humano, que não adianta você ser uma marca global se você não se portar de acordo com a comunidade, com a localidade que você está inserido. Então, essa aqui é uma loja da H&M, que eles abriram no Brooklyn em janeiro. É uma loja pop-up que eles fizeram só por 6 semanas. Eles abriram uma loja, gastaram 3 meses de reforma para ficar 6 semanas com ela aberta no bairro de Williamsburg, lá no Brooklyn. E é uma loja que eles fizeram toda uma ativação para a comunidade local. Eles fizeram, você quer dançar? A gente tem um estúdio de dança aqui dentro. Tem várias atividades, você pode pegar roupa, experimentar, comprar, ou simplesmente ele vai entrar para fazer uma aula que você marca no aplicativo, você vai lá fazer uma aula. A loja da Quinta Avenida da Nike. O vídeo virou aqui, mas a emblemática loja da Quinta Avenida, todo ano eles mudam. Esse ano estava com a cara do LeBron, que estava fazendo aniversário do tênis do LeBron James, e eles fizeram uma quadra toda interativa, a mesma coisa, para trazer experiência para o cliente. Você entrar, testar o tênis do LeBron James, fazer a brincadeira e depois sair dali, obviamente, a maioria comprando o tênis do LeBron James, porque você acabou de fazer toda a brincadeira. Então, volto de novo nesse ponto da história, da experiência do cliente. E aqui é a mesma Nike, a mesma marca, só que lá em Williamsburg. Ela tem um cara totalmente diferente, não tem nada de tecnologia, ela tem muita coisa manual, os produtos recicláveis da Nike, muito aqui no canto, lá no canto de lá, é uma frase da comunidade, então uma frase de inspiração dos moradores locais que eles deixaram ali. Na segunda, era uma apresentação de todos os funcionários, com uma fotinha num cartão postal, e todo o detalhe que a gente vê que é totalmente diferente da loja da Nike de uma para outra. Então, apesar dessa Nike ser uma loja global, ela está inserida na comunidade do Brooklyn. A mesma coisa a loja do Google. Vou passar esse vídeo rápido, que ela conta a história do bairro e toda a parte de reciclagem dos aparelhos, dos aplicativos. Nessa loja, eles apresentam todas as partes plásticas que são recicladas para fazer outros produtos da própria Google. E esse abraço da comunidade é a forma de acalento e compreensão ao mundo complexo. E por quê? De acordo com a OMS, em 2030, a depressão vai ser a doença mais comum do mundo. Hoje a gente vê isso na rede social, todo mundo já tem um mundo feliz no telefone, mas na vida real a gente não tem toda essa felicidade. Então, contraponto a isso, a gente tem que trazer as marcas serem as lojas mais alegres, trazendo esse papel de ser mais uma comunicação mais emocional, que é o que eles falam de economia da dopamina. Então, aqui é o meu sócio lá, que a gente estava numa loja nos Estados Unidos, que tem um túnel, e você pode brincar de escorregar dentro do túnel. É uma brincadeira. E assim como a gente estava brincando, que a gente estava vendo, que na Disney, quem já foi para a Disney, acho que ninguém nunca repara, porque eu também nunca tinha reparado, no banheiro não tem espelho, porque a gente está naquele mundo de fantasia, todo mundo achando que é criança, e você entra no banheiro da Disney, o banheiro tem até um espelho, mas ele fica escondido para ninguém olhar e você não lembrar que você
não é criança, não está brincando ali na Disney com aquela sensação de ser criança. Então, o segredo da loja, segundo o Domênico de Soli, é o serviço, é o primeiro, é o grande segredo. E depois, o merchandising e a experiência visual, trazendo essa fórmula de sucesso. Que eu acho que o melhor reflete é a loja da Lego também em Nova York. Que ela é maravilhosa. E passando depois no complemento. E aqui eu brinco que a gente faz tudo nessa loja da Lego, até no final você sai com Lego de lá, até você compra. Mas você brincou, personalizou, fez tudo, e no final você vai, sai com, acaba até comprando, mas que não, para eles, obviamente é o foco, mas não é aquela, vamos pensar na versão brasileira, que fica o vendedor, e aí, você quer alguma coisa? Você quer? Você quer? Ali não, você fica ali brincando o dia inteiro e ninguém te perturba com nada. Aí você, no final, compra. Hiperconveniência é um outro ponto que hoje está trazendo muito à tona, que é a parte de você também, nessa parte de não atendimento, de ter tudo ali fácil. No Galeão, a gente tem uma loja dessa, da AMI, que você entra, passa seu cartão e no final sai, pega o que você quiser e vai embora sem falar com ninguém. Lá em Curitiba, a Mufato, o supermercado também lançou, primeiro mercado no Brasil, que eu conheço pelo menos, desse ponto de hiperconveniência, de você ter tudo na palma da mão, sem fricção, sem nada, sem contato. E aí, puxando um pouco do meu galho aqui, a gente também realizou a primeira live commerce do mercado imobiliário, que live commerce é você vender pelo celular vai direto para o caixa. Então, a gente fez isso para o mercado imobiliário, para a Riva, que é do Grupo Direcional, em 2020. Foi ninguém acreditava, porque todo mundo na China estava vindo na China já estava em alta, aqui no Brasil não tinha, e nos Estados Unidos estava começando ainda essa questão de live commerce. E a gente trouxe falando assim, cara, se a gente consegue vender apartamento sem precisar a fricção de ter o corretor, de você visitar o stand. Então a gente fez toda uma preparação para a gente vender essa live, vender imóvel dentro pelo celular. A gente fez uma live com 3 apresentadores, era um no Rio, um em BH e em São Paulo, onde eles apresentavam todo o imóvel. Vamos pensar como se fosse um misto de programa de sábado da Globo, É de Casa, com o Shoptime, onde o apresentador vai passando pela casa ali, apresentando tudo, apresentou todos os cômodos, todas as partes, e no final você tinha um botão para você escolher e fazer a sua compra online. E outra parte que a gente fala muito é dado, né? Dado, a gente vem falando que é o novo petróleo, só que, como eu falei lá atrás, a gente tenta evoluir às vezes nossas lojas muito, mas não mensura esses dados, que é uma coisa que a gente tem que fazer.
Então, hoje tem tecnologia que foi apresentada lá, que a gente consegue mensurar, fazer ilha de calor em cada momento, você fazer uma troca de, em vez de botar um quadro expositor, botar uma TV, que a gente troca o conteúdo e a gente vai testando qual conteúdo atrai mais aquele público. Então, se é o homem, 40 anos, gosta de ver vamos pensar numa loja de calçado, um tênis da Nike, ou se ele gosta de ver uma sandália. Depende do público e a gente, por câmera, consegue fazer isso. Bom, e aí a pergunta que a gente fala, se a gente está consumindo varejo o tempo todo, por que os demais setores precisam ficar da mesma forma? É a nossa provocação. Então, o segredo é ter lojas físicas, mas sem fricção, conectando o online com o offline, onde o consumidor hoje ele é omnichannel, ele sabe, como eu falei, ele sabe muito mais do seu produto do que você. A experiência física traz o consumidor para a loja. Ele já conhece tudo, ele não tem que olhar ali e ver um calçado, ele quer ter uma experiência naquela loja. O novo normal é verdadeiro, o antigo normal do varejo, que é o vendedor sabendo vender, que hoje a gente tem uma dificuldade ainda com mão de obra, e tem um porquê disso. E as pessoas gastam muito mais com experiência, isso em qual canal for. Se você tiver um site que seja com uma experiência legal, uma interface legal, o cliente vai acabar entrando ali gastando mais do que se for numa loja, numa trava. E aí a gente vem os motivos questão de mão de obra, né? Essa nova geração, que é a primeira geração 100% digital, como eu falei, né, do lance do iPhone há 16 anos atrás, essa nova geração está muito rápida e aprende a cada segundo coisas novas e também, ao mesmo tempo, eles não querem mais aquele método de trabalho que, pelo menos, eu vou falar que eu tive, que onde eu fui estagiário, eu entrava às 9, saía, não tinha hora para sair, que eu acho que a maioria aqui também teve isso. Hoje, não, eu quero entrar 10 da manhã, sair 2 da tarde e não quero ter compromisso. Ou vou trabalhar part-time, vou trabalhar de home office, não quero mais emprego presencial e por aí vai. A gente está com esse problema de mão de obra, que é uma geração que existe essa vanguarda, mas ao mesmo tempo eles querem a revolução, mas querem ter o iPhone da moda. Eles querem que o dinheiro seja socialista, mas querem ter as coisas exclusivas. E essa tiktokificação do tempo, que é uma questão que eu acho que está atingindo, na verdade, a todos nós, que é a brincadeira que a gente faz do Uber. Todo mundo pega Uber, mas quando vê aquele lá 8 minutos, todo mundo fala assim, cancela. Vou esperar. Fico 10 minutos tentando um Uber de 2 minutos, mas eu não pego aquele de 8. Então a gente tem essa questão também do tempo ter ficado mais acelerado para todo mundo. E até 2030, essa geração Zelta vai representar 50% da população mundial. Então, quando a gente fala de gente nova, todo mundo focado nessa juventude, a gente esquece que o Brasil vai ter, no mesmo tempo, a 5ª população mais idosa de todos os tempos. Então, esse mercado dos silvers hoje já gira em torno de 15 trilhões por ano, e no Brasil a movimentação é de 2 trilhões e pode dobrar em poucos anos. Então, também não é um mercado que a gente tem que deixar de olhar, mas é um mercado que eu acho que a gente tem que focar também, porque a geração mais nova No ano passado, quando se falava em metaverso, todo mundo falava que movimentava já 800 bilhões por ano. E aí uma das discussões que a gente teve lá foi falado assim, cara, mas como eles ganham dinheiro para pagar esses joguinhos? Porque se ninguém trabalha, não tem dinheiro para pagar. Então, daqui a pouco entra num papai bancando, mamãe bancando e todo mundo, que basicamente que é o que acontece hoje. Então, e aí a gente fez essa brincadeira que isso é luta, não é ruga. Todo mundo é a experiência que a gente tem. Então, o consumidor hoje é meta-informado e não busca o produto em si, mas ele busca a informação. E aí a gente vai entrando na parte final. Inteligência artificial é a nova guerra interplanetária que a gente vive entre ChatGPT, Google, Microsoft, Elon Musk e todo mundo, corrida do foguete, quem vai chegar antes em algum lugar que a gente também não sabe. Só falando para possibilidades rápidas aqui, como eu falei, a gente tem uma agência do mercado que atende muito o mercado imobiliário, e eu chamei meu time de criação e desafiei eles, eu falei, eu vou fazer uma campanha para o empreendimento em Pinheiro, São Paulo, para público classe B+, jovens de 25 a
baixada, escolhi qual que eu queria, pedi ajuste, pedi alteração, cheguei na versão final, entrei em outro site, pedi o nome, sempre dando a mesma opção, pedi fonte, cor, mais algumas opções, cheguei no nome na logo, pedi para eles me dar todo o material gráfico que a gente teria, toda a paleta de cores, pedi para o ChatGPT me dar um slogan, ele me deu 10 opções em questão de segundos. Eu escolhi uma, eu vou passar rápido aqui, só para pedir a descrição desse imóvel, que também não tinha nada, ele me deu. Pedi um conteúdo para postar em rede social, um informal ou um tom mais persuasivo. Pedi um roteiro de vídeo de 15 segundos. Uma dificuldade no briefing para o pessoal do comercial, pedi para ele me ajudar nesse briefing para vender. E o resultado. A única parte que a gente usou a mão humana foi para juntar todos os elementos num folheto de divulgação. Isso tudo levou 35 minutos. Se a gente levar isso, como eu falei, desafiei, eles levaram 2 dias. Todo mundo ficou assustado, falou, nossa, vai me mandar embora. Eu falei, cara, não. Não tem que ter medo, porque, para mim, a minha opinião é que a inteligência artificial chega para somar. Ela não chega para tomar o lugar de ninguém. E justamente porque a gente tem que saber as respostas. A gente pode não ter o tempo das perguntas, mas tem que saber. Outro dia eu estava testando, precisei fazer uma fórmula no Excel. Cara, pedi no ChatGPT, ele me deu a fórmula. Eu tenho que saber se o resultado está certo. Se 1 mais 1 é 2 ou se ele vai falar que é 3. Se ele falar que é 3, tem algo de errado, ou na pergunta ou na resposta dele. Então, acho que como eu falei no início, a gente tem que saber a resposta e aprender, a reaprender e a reaprender de novo. A cada vez mais a gente está nesse túnel, nesse looping de aprendizado que a gente tem que ter. Bom, isso aqui eu recomendo a todos. Eu ia fazer aqui diversas inteligências artificiais que existem, mas esse site, hoje ele resume todos. Tem de todas as áreas, todos os de arquitetura, tecnologia, biomedicina, tem tudo. thereisana4that.com, que ele faz um resumo do que tem. Takeaway final, já finalizando minha apresentação, esse olhar que a gente tem que ter para a sustentabilidade, conexão com as pessoas, não importa onde, quando e por quê. Experiência visual com storytelling, a gente tem que contar as histórias da forma mais bonita para a gente conseguir motivar e cativar todo mundo. A simpatia com o novo, não ficar assustado com inteligência artificial, achando que vai tomar lugar. E lembrar que tudo é teste. E aí, pegando o gancho do Elon Musk, há poucos dias atrás, que ele explodiu um foguete só para testar. A NASA nunca faria isso. Ele falou, cara, vamos testar só para ver o que faz esse foguete voar, o que está certo e o que está errado. O cara comemorou, perdeu sei lá quantos trilhões de dólares e é normal para ele. E aí, no final da NRF, o James Cash, ele falou, quando as coisas estiverem muito erradas, celebre, porque alguma coisa no futuro está sendo preparada. Porque a experiência, para a gente, ela envolve 3 fatores, que é o contar, é o viver, e hoje em dia, principalmente, é o compartilhar. Então, esse aqui é um pouco do que a gente fez lá em Nova York. A gente fez um evento na NRF e na NICE, e a gente colocou nossa logo na Times Square. Essa logo foi por um aplicativo que a gente descobriu na Times Square. Você paga $40, você aparece no maior telão da Times Square por $40. Coisa que ninguém imaginava, achava que era milhões, me custou $40 um aplicativo de inteligência. E aí, a palavra final é experiência com emoção, elas constroem as nossas memórias. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos, meus contatos, os Instagrams das empresas, então quem puder seguir, fico à disposição aí de todos. Obrigado. Sensacional. Tem som aqui. Sensacional, cara. Realmente o mundo está muito mudado, né? Muito. Cada dia tem uma AI nova. E assim, a experiência, né? Pô, eu sou um Silver, tenho 64 anos, né? Mas eu convivo, eu tenho neta de 7 anos, 5 anos, então
Você tem que estar sempre se renovando, né? E é impressionante a velocidade com que essas crianças assimilam as coisas, e é na experiência mesmo, é fazendo. Ó. Aquela loja da Lego eu conheço, é sensacional, cara. Você entra ali, você vira uma criança. Ó. E aí, vamos lá, gente, vamos debater aqui, porque eu acho que o tema é extremamente interessante, tem tudo a ver com educação, tem tudo a ver com tecnologia, né? E aí, queria escutar a Renata, o que a JA está fazendo? Que você ensina os jovens, através da metodologia Design Thinking, a buscarem soluções para uma dor. Então, isso tem tido soluções fantásticas assim, para os problemas. Às vezes são problemas de empresas patrocinadoras, né? Então, às vezes tem empresas, sei lá, KPMG, como fazer retenção de talentos, aí Ipiranga, como contratar pessoas com diversidade, aí Ipiranga também fez tipo um problema de um posto de gasolina perto de uma comunidade. E aí a gente joga os problemas, as dores para os jovens e bota eles com 15, 16 anos, através da metodologia, chegar em inovação e soluções. Isso tem sido muito bacana, quer dizer, a gente está disseminando a cultura da inovação entre eles, né? Aí, que mais? Então, assim, a gente tenta todo dia. Hoje, antes de vir para cá, eu me atrasei, porque eu estava escrevendo o início do relatório de atividade de 2022, que a gente só vai entregar agora. E aí a gente pensa como a gente inovou em 2020, 2021 e 2022, porque a retomada presencial também teve que ter inovação, né? Assim, nas escolas, que a gente achou que ia ser fácil, que a gente ia voltar para como era antes, mas não era mais, porque as crianças já eram diferentes, né? Elas vinham com uma bagagem de 2 anos no remoto e elas não estavam mais acostumadas a ficar sentadinhas nas cadeiras assistindo aula, né? Então, a gente teve também que fazer muita inovação nessa parte de educação. Então, com gamificação, gerar outros interesses nos jovens, né? Para não ter evasão escolar. Gente, é um universo de informações, né? Acho que é isso. Eu tenho uns exemplos também interessantes. A gente tem discutido aqui muito no Conselho de Educação e Inovação, ChatGPT, metaverso, ODS da ONU. A gente está sempre na sustentabilidade e o assunto aqui. Eu dei uma palestra outro dia num colégio. Será que um analfabeto pode aprender pela internet? Aí desafiei a turma toda. Aí o pessoal ficou meio assim. Aí eu mostrei uma foto da minha neta, de 4 anos, ela tem 8 agora. Aí eu pergunto para ela: ô, Letícia, como é que você entrou no YouTube? Não, é, vovô, falando. E ela entrava no TikTok, fazia aqui, escolhia analfabeta, porque tinha 4 anos, não sabia ler e escrever. Então, isso é o dia a dia, todo dia é uma novidade, todo dia é uma coisa diferente aí que está acontecendo no mundo. E a gente tem que estar acompanhando. Aquele exemplo que você deu, essa semana passada, eu montei um curso de pós-graduação na área de sustentabilidade, deu mais ou menos uns 20 minutos. 6 disciplinas de 60 horas, com conteúdo, com prova no final de cada disciplina, com 10 questões de múltipla escolha, mais ou menos uns 25 minutos. É impressionante o potencial de negócios e de possibilidades que a gente faz. Eu digo, o pessoal pensa, vai acabar com os empregos? Não, tem uma meia dúzia de empregos que vai acabar, uma outra meia dúzia vai ser criado e 90% vão ser modificados. Com certeza vão ser modificados aí. Vamos ver as outras opiniões. Um dia desse eu estava vendo uma entrevista do Elon Musk que ele estava falando sobre a renda universal. Ele estava dizendo que toda essa tecnologia, todas essas invenções, os robôs, vão ter uma capacidade de produção extremamente alta. E que essa riqueza pode gerar uma renda universal. E aí o grande desafio vai ser o que as pessoas vão fazer, como que as pessoas vão se sentir, como que as pessoas vão se não ter a tal da doença crônica de 2030, que é a depressão. Esse é um problema muito sério, gente, muito sério, que quando a gente olha para frente, tá certo? A gente percebe que não que as coisas vão acabar, mas elas vão mudar radicalmente, né? Elas vão mudar muito radicalmente, tá certo? Então, essa discussão, e eu fico pensando hoje, os educadores, né? Fazer uma criança sentar na sala de aula hoje deve ser muito complexo. Porque, porra, minha neta tem 7 anos, ela faz tudo. Ela, assim como a neta do Paulo, ela vai falando, descobre, vê e tal. Olha, vovô, olha aqui. E aí ela pega um computador e já, né?
dedinho lá passando as páginas. Então, fazer uma criança dessa sentar na aula, numa sala de aula e ter atração, você colocou um ponto muito, muito legal. Essas inteligências artificiais, elas são maravilhosas, mas você precisa saber a resposta. 1 mais 1 é 2. Mas, cara, como fazer essa geração de hoje, que quer tudo para ontem, sentar numa sala de aula e ficar observando alguma coisa? É complexo, é muito complexo. Essa loja da Lego, a gente tem uma família de negros, olha que bacana. Como é que é? O marketing, eu vou falar da minha área, né? Como é que vem mudando a maneira de ver uma família negra. E antigamente seria o quê? Uma família esquadra, magra, de loiros, que não existe no Brasil. Quer dizer, até existe, mas existe em minoria. E como que a tecnologia está trazendo coisas novas para esse pessoal que tem deficiência. Pode escutar, pode ver, pode ler. A gente está evoluindo muito e eu acho que, assim, a passos, agora, depois da pandemia, a passos largos. Inclusão e diversidade. A tecnologia está vindo para ajudar também nesse sentido. Esse é um ponto muito interessante. Lá em São Paulo tem uma deputada chamada Marília Gabriles, ela é tetraplégica, e há 2 semanas atrás ela usou um exoesqueleto. Cara, ela deu um depoimento que mudou minha vida. Exoesqueleto. É uma roupa... Você entra nessa roupa e ela ficou em pé, ela é tetraplégica. É como se fosse... Para fora, acho que para Boston, se não me engano, acho que foi naquele hospital modelo, referência de Boston, e ela conseguiu caminhar. E ela era triatleta, ela fazia maratona antes dela ter o acidente, né? E então ela falou, engraçado que foi muito interessante, eu sugiro qualquer um que veja o depoimento dela, mas ela falou que as pessoas falam assim, nossa, você tinha tantos desafios, né? Você tem tantos desafios agora? Ela falou, não, eu sempre tive em busca de desafio. O desafio mudou. Então, eu sempre persegui o desafio de conseguir concluir a maratona, de ter saúde, de avançar cada vez mais. E agora foi um desafio de ser ativa, de ter... E agora ela consegue ter alguma independência. Claro que é um processo ainda, mas, sei lá, acho que 30 anos que ela não conseguia andar, levantar sozinha. Você levanta sozinha. É tipo uma cadeira que te monta. É tipo como é o nome daqueles carrinhos que viram robô? Transformer. É tipo um Transformers, você vai lá e te encaixa e você vai andando, é sensacional. A nomenclatura, né? O exoesqueleto como se fosse o esqueleto de fora, né? Como se fora. Ele te estrutura. Então é isso, né? Com o uso da tecnologia, está permitindo a gente, depois de pandemia, passos largos, estava tão devagar, né? A contribuir para essa inclusão e essa diversidade, que os pequenos também, dessa velocidade da informação, eles já começam a achar normal. E aí, só para autismo, não se falava em autismo, desculpa. Essa estrutura é cerebral, ela não é um comando necessariamente mecânico, é através do estímulo cerebral que ela consegue andar. Então, é tipo corrida de carro, que a gente já viu, que as crianças botam capacete e conseguem correr pela mente, só para complementar, porque se fosse uma coisa motora, nem seria tão complexo. Seria, mas não seria tão inovador. Mas não, ela está no comando. Desculpa. Não, mas é isso, gente, como que a gente falar também desse viés, né, que é o meu diferencial no marketing, mas é ser partidário da inclusão e diversidade, como é que a gente contribui sempre, incluir essas pessoas que são consumidores normais, né? E, por exemplo, você entra numa loja, a arara está alta, ou um cadeirante não consegue apalpar, que faz parte da experiência. Tem um marketing sensorial, ok, consegue sentir cheiro, mas não consegue apalpar. Um deficiente visual... Jogos para autistas. Que legal. Que legal. Mas, por outro lado, eram 971 vezes capazes. 5 com esse pé. Ainda não lembro disso. Exatamente. E as empresas não estão investindo para o porque só milhões de pessoas no Brasil muito presentes. O potencial consumidor, o cliente, um monte de coisa. O de fato não consegue atravessar uma rua, não é cadeirante de tanto dia, quando a gente é bom. Como ele não tem estrutura para andar de motinho, né? A gente ir para a praia, a gente fica meio específico. E a gente não conseguia falar assim, vamos ganhar, tem 2 quarteirões de tanta coisa. Está muito lindo, tá?
Tão perto, não estão tão longe, né? Eu acho que é. Leblon. É. Tem coisa enorme ainda para considerar a desse inclusão, porque batem porta, a página para bater porta. Então, será que tem que passar pelos dois lados? Espera aí. Um cadeirante, visual, auditivo, ou alguma pessoa com algum autismo, enfim, com alguma deficiência, ou hoje em dia PNE, né, pessoas com necessidades especiais, são contratadas, ok. Mas será que o pessoal que vai receber está preparado para receber? Exatamente. Então, acho que tem que ter os dois lados. Não adianta só a gente colocar, né, a sociedade, coloquei a empregabilidade X%, ótimo. Não. A gente tem que preparar. Então, quando tinha aquele evento Cidade PCD, que antes da pandemia tinha, que acabou depois da pandemia, era Sul América Convenções, agora eu não sei o nome, enfim. E eu estava ouvindo exatamente uma palestra de um deficiente auditivo que falou que ficou 2 meses num cargo e foi mandado embora. Porque ninguém entendia, ele falava em Libras, ele não conseguia falar. Ninguém sabia, ninguém entendia. Eu acho que é importante a gente ver esse lado positivo, né, da tecnologia ajudando a melhorar as coisas. Não, vai ter desemprego, o mundo vai se acabar. Não, vai melhorar. A gente tem que pensar em como fazer para o mundo melhorar usando a tecnologia, como é que as pessoas podem aprender, como é que a educação da criança, do jovem, do adulto pode ser. Tem um desafio grande para a gente, é o negócio da educação do adulto, né? Isso é uma batalha aí mais de 10 anos, que a lógica é a seguinte, todo mundo, quando a gente fala nas nossas estatísticas, a gente diz assim, o ensino médio é de tantos, 1 milhão por ano e tal, então vamos resolver o problema, vamos. Então vamos melhorar a sala de aula, vamos aumentar o salário do professor e vamos evitar que ele saia. Poxa, mas e os que saíram nos últimos 10 anos? 10 milhões? Nos últimos 20 anos foram 20 milhões. Tem que ter trabalho de educação, de lifelong learning, para trazer essas pessoas para empatar. Com 1, 2, 3 anos de educação, você empata o jogo, você sobe a escolaridade do país. Eu quero ver a opinião do André aí nessa área de educação, que ele já se mexeu ali. Fala aí, André. Eu me cocei aqui, na verdade. Eu fiquei aqui. Primeiro, parabéns, Gustavo, pela apresentação. O Felipe está sempre aí de parabéns fazendo esse network. Caio, Milê aí nessa coordenação aí nossa. Eu acho que a gente tem um desafio muito interessante, né, quando a gente começa a falar de experiência. Hoje eu tenho jovens de classe A que estudam comigo e jovens de classe C, D e E. E eu começo a ver os jovens de classe C, D e E trabalhando em empresas, por exemplo, como a Ambima, como a B3. Então, você começa a ver uma mobilidade social dentro de classes que antes não teriam acesso. Porque a internet, durante esses 2 anos de pandemia, foi muito ruim, acho, para todo mundo, mas ela possibilitou, de alguma maneira, que as pessoas tivessem acesso a tecnologias que elas não tinham antes. E isso está mudando a nossa sociedade. Quando a gente diz isso, eu falo sem medo de errar. Hoje eu tenho quase 200 startups conectadas num polo de inovação, onde esse polo de inovação trabalha com classe C, D e E. Então, a gente sobe o Complexo do Alemão e faz, muitas vezes, um hackathon dentro do Complexo do Alemão com moradores da Maré em conjunto. Aí você fala assim, mas como que você combina isso com a praia de Copacabana, com o movimento, por exemplo, de longevidade? A gente precisa incluir. Então, por isso que eu me cocei. Quando eu vejo essa discussão nas empresas, eu sempre digo o seguinte, a gente tem que ter um novo olhar depois da pandemia. Existiu uma sociedade pré-pandemia e uma sociedade pós-pandemia. E quando a depressão vem, hoje as empresas retornaram com o trabalho presencial de uma maneira geral. O home office agora está num nível muito baixo e o LinkedIn essa semana estava anunciando a retomada do home office em algumas localidades e alguns empregos. A depressão vai ser um problema que a gente vai ter que tratar, porque as pessoas ficaram sem se relacionar. Isso aqui que a gente está fazendo, as pessoas pararam de fazer. E elas conviviam dentro de uma casa confinadas. Como é que essa nova sociedade, a gente está falando de gerar experiência, dinheiro, botar o dinheiro para circular, criar mais movimento, como é que a gente pensa essa nova sociedade sem uma nova educação? E aí eu estou falando nova educação no geral, tá?
não é só a educação universitária. Como é que a gente pensa numa nova educação? Talvez essa seja a minha provocação para você, Gustavo. E aí eu deixo na mesa para rolar a bola. Só um depoimento rápido aqui. Eu tenho um sobrinho que ele é autista. E a gente vê o progresso. Né? Ele tem 18 anos. A gente vê o progresso que o mundo teve. Né? Eu lembro da minha irmã brigando para que ele estudasse nas escolas, né, com as pessoas, com as crianças ditas normais, tá certo? E ele tem que fazer prova com alguém do lado dele. E ela conseguiu, foi uma vitória muito grande. Tá? Ela foi muito incisiva nisso. Mas é impressionante a capacidade que eles têm. E, assim, ele é muito conectado, assim. Às vezes eu chego para lá, eles moram em Brasília, eu chego lá para visitá-los, e, assim, ele chega com as coisas para mim, eu fico falando, cara, onde você descobriu isso? Porque a internet, eles têm um poder de percepção além do explicável, né? Então, ele já explorou o ChatGPT, cara, é impressionante. Mas hoje, você fala um negócio muito... Precisa preparar. A gente estava falando do exoesqueleto. As casas vão ter que mudar. Né? Você estava falando da parte imobiliária, porque ele é maior, né? Ele tem que se movimentar de uma forma diferenciada. Eu tenho um colega cadeirante. Eu tinha um AVC hemorrágico, enfim. Então, ele foi me visitar. Ele é a mulher dele. Ele é a mulher dele foi me visitar. Falei, nossa, meu prédio é ótimo, inclusive tem rampa para subir, que bacana, né? Elevador, sala grande, rampa. Ok, achei, né? Tá bom. Subiu com a mulher dele. Entrou na sala, cadeira de roda, ok. Foi passar para ir nos cômodos. Não passava. Gente, por 10 centímetros. Não passava. Em nada, em nenhum lugar. E aí? Tem uma varanda ampla. Não passa. Não é para você? Então você não é para cá? Então essa distinção é muito ruim. E acho que para o cadeirante, uma pessoa, quer dizer, qualquer um que tem necessidade especial, qualquer tipo de distinção, se um autista, um deficiente de qualquer coisa, for para uma empresa e não tiver gente preparada, ou for num colégio e não tiver gente preparada, que difícil para a pessoa. A população ficando idosa em poucos anos, a gente está falando de pessoas com deficiência, que são pessoas que já jovens precisam. Mas as pessoas estão... E a pior coisa que a gente... Bom, das coisas que primeiro estragam é o joelho, né? Então, assim, uma forma mais confortável de se deslocar dentro de casa é certamente uma cadeira. Eu tive problema com a minha mãe, de novo, um apartamento enorme, no Leblon, nanana, e a gente tem que tirar as portas de casa. A gente tem que adaptar ao banheiro. É um processo. E além de ser um mercado enorme, né? É muito tiro no pé as pessoas não pensarem que é um mercado consumidor importante e que você só vai ter dignidade se você tem um mínimo de conforto, de acolhimento. A gente né? falou, assim, a gente precisa adaptar, porque se a gente pensar no mercado imobiliário, assim, peraí, vou fazer mais cômodos de espaço, né, dos cômodos para caber mais, para eles terem 3 quartos, mas são mínimos. Então, talvez um cadeirante, se a gente fizer um quarto para cadeirante, vão dar só 2, né, um banheiro para cadeirante. Então, em vez de dar 3, vão dar 2. Gente, mas é isso que ela falou, é um mercado consumidor tem potencial gigante. Além do PNE, das pessoas com necessidade especial, tem os idosos. E aí? Eu já fiz. E aí? Então, a gente tem que começar a provocar. Cada um soluções que a tecnologia hoje ajuda para caramba, para a gente fazer ficar com a vida um pouquinho mais normal. Mas, respondendo à provocação, eu acho que hoje a nossa parte de tecnologia, eu acho que é a forma de integrar com isso. Quando a gente vê, eu brinco muito, Rio de Janeiro é uma cidade muito diferente das demais, né? A gente vai na praia, vamos brincar, vamos pegar o exemplo do Leblon, você está no Leblon, você tem um idoso, o menino do Vidigal, o frentista do posto, você está todo mundo ali no mesmo ambiente. E é uma cidade sem preconceito, está todo mundo ali conversando, jogando bola, brincando e falando, mesmo sendo classe A, B, C ou D. E quando você me pergunta como a gente traz esse pessoal mais novo, uma forma que eu vi, e aí como a gente está falando da juventude, um mundo que a gente não está acostumado ainda, mas eu acho que o mundo de game, quando você pega uma criançada jogando Roblox,
cara, eles estão interagindo entre eles sem saber de onde cada um está. Eles estão jogando, posso estar jogando com alguém em São Paulo, no Complexo do Alemão, na Rocinha, em Niterói, e está todo mundo ali falando a mesma língua, mesmo idioma, com a mesma tecnologia, com o mesmo computador, obviamente não com o mesmo computador, mas através de um computador que está todo mundo interagindo, e que antigamente a gente não teria isso. E aí quando a gente tem jogos online desse tipo de Roblox, que você tem ali como dar aula dentro do Roblox. Eu lembro que ano passado tinha um filho de uma amiga, dava aula de inglês dentro do Roblox para pessoas do mundo inteiro e ganhava dinheiro por isso. Então, acho que é uma forma, eu vejo muito, como eu falei, eu sou um curioso de tecnologias e tendências. No Web Summit eu devo ter uns 12 grupos aqui de WhatsApp que tem de tudo um pouco. Eu vi que o pessoal pré-Web Summit fez um evento, se eu não me engano, no Complexo do Alemão, para falar de tecnologia e inovação. Eu achei fantástico isso, porque quando a gente estava falando de pandemia, por mais que pandemia todo mundo tenha ficado em casa, o pessoal do Complexo do Alemão não ficou em casa. Era quem estava rodando a cidade, trabalhando, entregando e fazendo tudo que a gente pedia. iFood, compras e todo mundo, quem estava entregando era esse pessoal. E lá todo mundo, estamos em casa, estamos confinados, o fica em casa, entre aspas, mas para eles não tinha essa opção. Então, acho que essa parte de tecnologia e inclusão passa muito pela internet, que como a gente vai trabalhar essa parte da internet, e principalmente as comunidades mais, digamos, entre aspas, remotas, né? Como a gente pode trazer isso para ensinar todo mundo e ter uma qualidade de ensino melhor para todo mundo. Vou fazer uma provocação aqui para reflexão. Olhando essa tendência de depressão, eu resolvi mergulhar em estudar esse assunto como um nicho de mercado futuro. E tudo que eu tenho obtido de informação, principalmente de psiquiatras, é que a tecnologia é o grande fator de provocação do isolamento e, por consequência, da futura depressão que a humanidade vai enfrentar. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, assim, o que vocês têm sabido disso, o que vocês têm a comentar sobre isso. Só um comentário em relação ao nosso tempo, tá? Nós estamos nos nossos últimos 10 minutos aí, e tem que alertar ali o pessoal do buffet que a gente, daqui a 10 minutos, a gente está... Tá bom? Sobre a depressão, quando a educação tocou no ponto de depressão, no ponto da dificuldade com os alunos, de fazer a galera ficar parada ali, voltar a uma antiga normalidade. E eu não ia falar nada, mas aí agora com a sua provocação aí, eu vou falar porque eu acho que une os dois pontos, a educação e a vida, não é? Porque a tecnologia invadiu e tomou conta da nossa vida. Ela está provocando depressão em alguns. Eu creio que isso vem pela maneira... Veja, não é uma crítica à educação. Eu até considero que essa maneira de educar já morreu. Deve ter 100 anos. Mas a gente insiste pela falta de uma maneira melhor. Eu creio que a gente precisa descobrir uma maneira melhor. Nós somos criados para produzir. Nós somos criados para atender demanda. Tá? Eu acho que esse ponto é que tem que mudar. É o fato de você ser obrigado a atender demanda e você, de repente, encontra uma tecnologia que atende a sua demanda. Então, lá no fundo da sua alma, você não tem mais o que fazer. Você é atingido de uma maneira profunda porque aquela máquina te substituiu. Mesmo que a máquina esteja na sua mão, você esteja operando, você não perdeu o emprego, nada. Mas não é você que produz. É a máquina que você opera. Então, naquilo para o qual você foi criado, você está atingido. A sua função básica foi diminuída, porque você deixou de criar e passou a operar algo que cria. É aí que tem que mudar. Você tem que ter uma educação, uma formação, né? Menos com foco na produção, porque você tem máquinas para produzir, e mais foco na criação, desenvolvimento
Então, nós temos que ter pessoas mais pensantes. Nós não temos, a nossa formação não leva isso. Tá? Tanto que a gente termina com uma coisa que é do universo assim, do empreendedorismo. Vamos errar rápido. Vamos errar rápido, mas vamos tentar aprender com o erro dos outros. A gente acaba focando muito com a nossa ação. E a gente quer errar porque o nosso erro diz que a gente está atuando. Não, a gente pode recolher os erros do entorno da gente e evitar alguns. É claro que todo mundo é teimoso, né? E vai insistir naquilo que acha. Mas você evita, eu vou errar ali. Então, deixa eu já realinhar. Mas a questão toda, para mim, na minha forma de entender, é a educação. É aqui que a gente precisa mudar. É aqui que a gente vai matar essa possibilidade de um mundo deprimido. Entendeu? Deixa eu parar de falar. Essa provocação, faltando 10 minutos. Vamos começar uma nova reunião na parte da tarde. Tem umas coisas que eu acho, né? Eu aprendi ao longo do tempo. Tem uma coisa que a gente gera muita ansiedade quando tenta enquadrar todo mundo no padrão que a gente está acostumado. Então, isso gera uma insegurança, gera ansiedade, gera não sei o quê, porque o certo é isso, o normal é isso, o padrão é isso, se você tem que se comportar assim. Então, a gente cria os padrões de rejeição e de conflito. Talvez a gente tenha que enxergar isso da maneira, o que é o certo? O certo é o que a gente está combinando. Eu gosto de dar uns exemplos assim, eu puxo lá uma aldeia indígena 500 anos atrás. Aí sai lá o pai e a criança, pescar e caçar e caça alguma coisa. O que eles estão fazendo? O garoto está estudando, o pai está trabalhando. Aí chega às 6 horas da tarde e o sol acabou o expediente, vamos voltar para... Não existe isso. Aí o outro está lá dando sinal de fumaça e dizendo, rapaz, o dia inteiro sinal de fumaça, para com isso, vamos brincar. Essa lógica que a gente tem que ficar chacoalhando a cabeça o dia inteiro, dizendo o que é normal, o que é desafiador. Em vez de ficar tentando empurrar, a gente diz, olha, meus décadas de 60, quantas vezes sai da televisão, fica o dia inteiro nessa televisão. Aí essa coisa vai mudando. E agora você sai da internet. Então vamos pensando a maneira de adaptar, o que é o mundo. Eu gosto de citar um exemplo do Utopia, né? Todo mundo fala Utopia e não lembra do livro do Thomas Morris. Ele fala lá, a ilha, né? Fantástica, maravilhosa. Aqui todo mundo tem que trabalhar 6 horas por dia. Porque com 6 horas por dia dá para resolver todos os problemas que a gente precisa. Dá para produzir o alimento, dá para produzir. Então a gente trabalha 3 horas de manhã, trabalha 3 horas de tarde, dorme, se diverte e tal. Esse é o padrão Utopia. Daqui a pouco a gente está chegando lá, em vez de se preocupar, mas não tem mais emprego de 40 horas por semana. Legal, vamos fazer de 30, de 20, de 10, vamos deixar de trabalhar, vamos pensar, vamos desafiar, vamos chacoalhar o cérebro. Não tem solução bonitinha, pronta, definida não, mas vamos chacoalhando aí que vai sair coisa boa. Eu trabalho com educação corporativa já há 30 anos, tá? Ou mais. E a gente sempre tem, quando chega uma demanda de qualquer problema que a gente tem que resolver usando a educação, a primeira coisa que as pessoas pensam é no formato. E eu concordo plenamente que gamificação dos vibes, tanto que a gente está nessa há 5 anos focado em gamificação. E eu digo, quando você não sabe por onde você vai, gamifica, faz um game, que vai ser melhor que qualquer outra coisa, se você não sabe o que você vai fazer. Mas o formato não é o mais importante. O que é importante é a relevância. Porque quando o conteúdo é importante ou interessante para você, ele pode ser boring, ele pode ser visualmente horroroso, ele pode demorar para você acessar, mas você vai insistir, tá? Tipo pedir Uber. Você demora mais tempo pedindo Uber do que, de fato, às vezes, trafegando com Uber. E por aí vai. Por quê? Porque você está intencionado, está com aquele foco. E como é que você resolve a relevância? Para qualquer um de nós. Que conteúdo é relevante? Quando ele é personalizado. Porque a gente tem, claro, pessoas com conhecimentos completamente diferentes. E hoje, no modelo educacional, qualquer formato, seja na academia, seja no início da formação básica, ou na faculdade, ou até na educação corporativa, você tem que fazer um grupinho de pessoas, porque você não tem como bancar um investimento personalizado, tanto que quase ninguém tem aula particular mais de inglês, que era uma coisa muito comum, que é super caro, frente a outros modelos. E a única forma que a gente tem de personalizar essa experiência
dar relevância é com tecnologia. Não existe outra forma. Porque com pessoas, você não vai conseguir isso. Porque assim, a forma mais legal de estudar, sei lá, anatomia, ou a mais eficiente, é através de tecnologia? Será? Não tenho certeza, mas talvez não seja. O Álvaro, que é engenheiro mecânico, ele fala, a melhor forma de você ensinar o cara a saber o peso de um equipamento, de uma ferramenta, é com inteligência artificial? Provavelmente não. É o cara segurar e sentir o peso. Então, a tecnologia não vai ser o melhor formato para tudo, mas vai ser o meio, vai ter que ser para a gente conseguir relevância, e aí a gente consegue fazer com que o cara aprenda e aplique. E a gente tem um monte de professor aqui que certamente sabe muito melhor do que eu no que estou falando, mas eu acho que aí a gente resolve a questão da gente ter menos problema, porque a pessoa vai, de fato, ter interesse em se desenvolver naquilo e vai conseguir aplicar aquilo de alguma forma, e aí a gente consegue, talvez, aí fechar a conta, não sei. Queria só colocar esse contraponto. Era só a resposta à questão da depressão, né? Os novos meios de educação hoje, eles são uma realidade, mas a depressão na sociedade também é uma realidade. Por quê? Porque as pessoas se isolaram. A tecnologia é meio. A nova educação vai ter que saber usar isso. Agora, como a nova educação vai vir para todas as classes, talvez seja a experiência. O desafio talvez esteja ali. É só esse ponto que eu acho que a gente vai ter que refletir, porque isso é dinheiro. Então, a gente está falando de dinheiro na mesa. Quando você tira o dinheiro do teu bolso, você bota o dinheiro para alguma coisa que você te interessa, você está investindo naquilo ali. E aí, cada vez mais a gente está fazendo isso. Quando a gente vê um Web Summit da vida, vê um NFT, cara, é dinheiro. As empresas estão botando dinheiro ali. Agora, como é que a gente faz isso circular melhor? Talvez essa seja a pergunta, Milê, Caio, para vocês, dessa nova educação. Eu não tenho a resposta. De verdade, não tenho. É a pergunta para provocar vocês. Não, eu só ia complementar, eu acho que no início da minha apresentação eu falei exatamente isso, que a gente tem que entender o público que a gente está tratando para a gente oferecer uma experiência melhor. Então, eu concordo muito com essa parte de segmentar a educação com tecnologia, você entrega uma melhor experiência, porque justamente o peso disso aqui pode ser inteligência artificial para mim, mas para você pode saber botar no Google e querer saber o peso do telefone. Para mim, eu preciso segurar, usar um óculos, ou cada um com a sua forma. Assim como outro dia a gente estava numa discussão de seu filho de 8 anos passa 8 horas na frente do computador, jogando. Isso é bom ou ruim? Não sei, hoje a gente tem esportes. A gente tem o cara que ganha 1 milhão jogando esportes. Se ele fosse jogador de futebol, ele ia estar 8 horas jogando futebol. E aí? Vale a pena botar ele aonde? No futebol ou no esporte? A gente não sabe para onde isso vai levar ainda, eu acho. Vai demorar um tempo para a gente se adaptar. Mas eu acho que essa parte da personalização do ensino com especificidade para cada um, eu acho que é um caminho que a gente consiga, não sei se para as crianças, mas principalmente para os adultos, é uma forma da gente conseguir atingir um melhor caminho. Eu acho que a gente está vivendo, não sei se vocês viram uma reportagem que saiu algum tempo atrás, o cara que nasceu em 1910, ele passou por uma série de crises tão grande, né? Que ao longo da vida dele ele teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a varíola, não sei o que. Aí diz que o pessoal antigamente era mais tranquilo. Acho que a gente está vivendo o mesmo momento, a gente está vivendo um momento de ruptura, tá certo? Pô, eu já começo a ter algumas dificuldades de entender algumas coisas, e eu sou um cara de tecnologia, e minha neta às vezes chega lá e resolve o negócio. Eu preciso olhar, pensar, fazer um cálculo para fazer aquele negócio. Então a gente está num momento de ruptura muito, muito severo, tá certo? E aí eu volto no ponto do Elon Musk. Vai ter riqueza, as máquinas vão produzir, vai ter grana na mesa, mas o que fazer com as pessoas? Esse é o ponto. Acho que o Advaldo tem toda a razão quando ele coloca esse trend. O ser humano é um animal social, que, se socializando, gera amizades. A tecnologia está permitindo a comunicação, mas não viabiliza amizades. Há quanto tempo a gente se reúne virtualmente e quantas amizades surgiram? Estava no telefone para a Mandinha, lá no WhatsApp, pessoas, eu fui olhando, eles são muito discretos. Eu fui chegando mais perto que eu pude, quase meio metro de distância, para tentar ler o nome.
para ver quem era. Ele estava no telefone, senão já tinha abordado. E o Alvo, é do conselho. Por quê? Só tinha visto remotamente. Já há um ano, várias reuniões, a gente participa de todas, praticamente, mas era remoto, não criou vínculo. Eu só tinha aquela ideia visual que foi de algum lugar, você vai dar onde, sabe? Você tem toda razão. Mas eu online já fiz tantos negócios, já ganhei tanto dinheiro e nem conheço a pessoa. Nem conheço. Mas só fechando nesse ponto que você falou, eu na minha agência é uma agência pequena, tem 20 pessoas. Mas tem um amigo que é da Enel que ele falou, cara, o que eu mais sinto falta do trabalho é o networking, que você passa ali, encontra o diretor e fala, oi, diretor, estou aqui, eu sou promovido. Oi, presidente, estou aqui, estou a minha apresentação, meu cartão, lembra que eu existo. O desafio nosso é esse, né? Não é rejeitar o que está existindo, porque isso é o novo normal, a nova forma. A gente tem que ver como é que se adapta e funciona e como é que pode ser bom. Eu me lembro, no meio da pandemia, a minha irmã, né, que estava morando em Nova York, ela cantou um parabéns e se emocionou porque deu parabéns para o filho, neto que mora em Nova York. Nunca poderia ter feito aquilo em outra época. E se emocionou, se aproximou, e chorou, e legal. Então a gente tem que ir pensando nisso. Olha, não dá para voltar atrás. Não dá para, não, agora paga tudo e tal, agora vamos amizade pessoal. Não. Eu tenho um amigo que mudou para Portugal agora, a empresa dele não tem mais nenhum empregado presencial. Ele disse: eu nunca tive empregado nordestino. Agora eu tenho 30% da minha empresa nordestino que trabalha de. Olha que exemplo legal. Então, tem um monte de exemplos novos, legais, que a gente tem que trazer para a mesa. Poxa, está acontecendo um monte de coisa boa, tá? Um monte de coisa que a tecnologia está viabilizando. Então, vamos conciliar, vamos pensar. Não, era assim, vai ser. Não, nada é fixo, é sólido, tudo se desmancha no ar. Né? Pessoal, estamos acabando o nosso tempo aqui, o nosso. Eu acho que deve ter alguma coisa quentinha lá que está esquentando, então a gente vai precisar encerrar. Vamos fazer aqui, eu agradeço aqui, vou passar para o Caio também para a gente fazer o encerramento. Oi? Não vai dar tempo. Bem, eu ficaria aqui conversando mais a tarde inteira. Acho que o tema é extremamente interessante, né? Fala, aí você lembra de uma coisa, né? O Adval colocou, acho que isso é muito bom. Acho que a gente precisa fazer mais isso, né, presencialmente, porque tem o calor, tem o olho, né? Você vê o body language das pessoas, isso é muito importante. E o vínculo é um negócio extremamente importante. Né? Então, eu agradeço a presença de vocês todos aqui. Vamos fazer isso mais vezes. Muito bom. Legal. Obrigado. Encerrando, pessoal, eu ia passar um vídeo, mas vou distribuir nos grupos. Era um vídeo do nosso projeto de Arandoland, um metaverso com sustentabilidade, com educação, com tudo. Mas vou mandar para todos vocês aí. A gente tem vários participantes nossos, tem aqui o Caio, tem a Silvia, Álvaro, Braga, Renata, todo mundo de alguma maneira se desenvolveu nesse projeto. Ficou bem legal. É um metaverso sustentável com games, e vai crescer. Vou pedir as sugestões de todos vocês. Oi? Não, por causa do horário. Acho que não vai conseguir, mas eu vou mandar para todo mundo lá no grupo, para poder ver. Tem um monte de respostas. Pessoal. Tá bom, então, obrigado aí. Excelente a nossa conversa. Tá bom? Valeu, vamos lá para o brunch.